Bom, primeiramente, eu quero saudar todos com a paz. Dizer que nós estamos muito felizes por mais uma vez nós estamos juntos. De uma forma que o Senhor nos deu agora de estarmos juntos, meio separados, mas estamos juntos, glória a Deus. E dizer que na palavra diz que quando tiver 2 ou 3 ou mais reunidos no seu nome, Ele estará. Então Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em nós. Então, irmãos, queria convidar vocês agora, criar um ambiente para que a presença do Espírito Santo contagie cada um. Para que a presença do Espírito Santo entre no coração de cada um. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós temos o dever de fazer a melhor adoração àquele que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Então, nós queremos convidar vocês, aí na tua casa, a clamar pela presença do Espírito Santo. A louvar o melhor louvor àquele que é digno de receber. Amém? Só tu és
Mas
Sejam de pessoas, seja da internet, seja da televisão. São muitas notícias, infelizmente, muita notícia ruim, muitas coisas que chegam até a gente e muitas vezes nós não estamos preparados. Nós temos como ser humano uma limitação e a gente acaba deixando algumas coisas nos afetar. E Deus, Ele me trouxe essa palavra tanto para mim quanto para todos os irmãos, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 21. Paulo ele fala assim: examinai tudo, retém o bem. É muito curto isso, é uma frase curta, mas a gente tem que começar a entender a profundidade disso dentro de todo o contexto que a gente está vivendo. Para a gente montar um cenário, imagina quando a gente vai no mercado comprar uma fruta. O que a gente faz? Você percebe que em todo o nosso contexto da nossa vida a gente usa isso que Paulo falou, examinar tudo e retém o bem. Falando um pouco agora primeiro das coisas materiais, depois tem a parte espiritual que Paulo fala aqui, que é a parte principal, lógico. Mas para a gente entender de uma melhor forma, quando a gente vai no mercado, eu vou no mercado comprar laranja, por exemplo, o que a gente faz? A gente não começa a escolher as melhores laranjas, por quê? Porque a gente vai levar aquilo para casa, né? A gente vai aplicar alguma coisa, a gente vai gastar dinheiro, então a gente quer levar o melhor, né? A gente quer reter dali coisas boas para a gente. Se eu simplesmente chegar naquela banca, comprar laranja e começar a pegar de qualquer jeito, sem olhar, o que será que eu vou transmitir? O que será que eu vou levar para minha casa? Será que ali no meio não vai ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 laranjas ruins que não vai me servir para nada, que eu vou ter que descartar depois? Então eu não tive que fazer um exame daquilo que eu estava pegando. Falando das coisas materiais, aqui nesse contexto dessa palavra, Paulo ele trata da parte espiritual. Por quê? Porque a gente tem que entender os versículos que estão à volta desse versículo que a gente leu, para entender o que Paulo estava querendo dizer ali naquele momento, naquela igreja, e depois a gente começar a transferir para a nossa vida nos dias de hoje. Então, se a gente pegar os versículos anteriores, por exemplo, no versículo 19, que Paulo fala assim: não extingais o espírito. Então, o que Paulo estava falando aqui? Na época lá na igreja primitiva, existiam as manifestações, como existiam as manifestações do Espírito. Então, quando as pessoas se levantavam em alguma manifestação espiritual do Espírito Santo, Paulo estava falando: olha, não atrapalhe, não tire isso daquela pessoa, examina o que está acontecendo, primeiro para ver se é algo do Espírito, se não é, mas não escandalize isso.
deixa a manifestação, deixa o Espírito trabalhar dentro da igreja, antes de você saber se é uma manifestação do Espírito, se não é uma manifestação do Espírito, né? Vamos ter consciência, discernimento espiritual para ver o que está acontecendo na nossa volta. Depois no versículo 20 ele fala, não desprezai as profecias, né? Então, se se levantou alguém dentro da igreja, em algum lugar, para te falar sobre alguma profecia, receba essa profecia. Depois, você julga, chega na tua casa, dobra seu joelho, pede para que Deus revele se aquilo ali é algo de Deus ou se não é, para a gente começar daquilo que eu falei, selecionar as coisas, selecionar o que a gente vai trazer para a gente, pedir sempre a orientação de Deus, que isso é algo muito importante, tem tudo a ver com tudo que Deus me pediu para estar falando aqui hoje. E depois no versículo seguinte, ele fala no capítulo 22, abstende-vos de toda aparência do mal. De novo, ele já está falando aqui todo esse contexto. Eu vou ter que examinar o que é bom, eu vou ter que examinar o que é ruim, para ver o que eu vou colher para mim, tanto na minha vida material, quanto principalmente na minha vida espiritual. Mas o triste de muitas vezes disso, meus irmãos, é que a gente acaba vendo pessoas usando esse versículo fora de contexto, porque muita gente diz assim, se Paulo está falando para examinar tudo, será que isso significa que nós podemos sair por aí, fazer o que bem entender, fazer o que a gente quiser, e depois, de qualquer outra forma, eu analiso o que eu aprendi, o que eu não aprendi com isso? Não, de maneira alguma. Não é isso que Paulo está dizendo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então a gente tem que se abster, a gente tem que peneirar as coisas. Temos todos esses maus exemplos, infelizmente, que nos rodeiam. A gente tem a mídia, a gente tem todas essas coisas. Então eu queria agora, meus irmãos, junto com vocês, para a gente analisar as coisas à nossa volta e a gente começar a entender, primeiro, uma autoanálise da nossa vida. Eu queria, junto com vocês, fazer uma autoanálise do que a gente tem dentro de nós. O que nós estamos deixando entrar dentro da nossa mente? O que a gente está deixando entrar dentro do nosso coração? O que a gente está deixando entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da vida dos nossos filhos? Para a gente conseguir começar a aplicar isso que a palavra de Deus nos trouxe aqui, examinar tudo e reter bem, da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, porque vai ser cada dia mais difícil, porque vai ter cada dia mais informações, maus exemplos para a gente, para nossos filhos, dentro da sociedade que nós estamos inseridos. Então isso vai ser uma luta cada vez mais constante, vai ter que ser uma luta que vai precisar cada vez mais determinação da nossa parte, mais busca de Deus a cada dia, para conseguir passar por tudo isso que nós estamos passando. E eu separei algumas coisas que foram coisas que Deus foi tocando no meu coração para que eu falasse, primeiro para mim e para todos os meus irmãos. Uma das coisas que acontece muito, lembrando que primeiro, meus irmãos, eu estou pedindo para a gente fazer uma autoanálise da gente primeiro. Primeiro exemplo que eu vou citar aqui, fofoca. O que seria uma fofoca? Falar do aspecto da vida de uma pessoa ou mais pessoas sem o seu consentimento. Quantas vezes a gente, muitas vezes, olha para uma pessoa, vê alguma coisa que a gente fez, que aquela pessoa fez, a gente não entende o que está acontecendo e já sai lá falando para outra pessoa, ou simplesmente alguém vem falar algo para a gente. Não estou falando só dentro da igreja, meus irmãos, eu estou falando do modo geral. Eu quero que a gente primeiro comece a pensar do modo geral, tanto dentro da igreja como fora da igreja, para a gente conseguir absorver e entender bem o que Deus está nos dizendo nessa manhã. Então aí já tem um primeiro ponto que nos afasta de Deus. Todos esses pontos que eu vou citar aqui, vamos entender que são coisas que,
se tiver dentro da nossa vida, vai nos afastar da presença de Deus, vai cada vez nos deixar mais frio na fé, porque são coisas que não condiz com a vida cristã. Então a gente tem que batalhar, a gente tem que examinar o que foi falado, o que vai falar, para não reter coisa ruim para dentro da nossa vida. Então esse é o primeiro ponto, a fofoca. Outra coisa muito perigosa que nos afasta de Deus é a inveja. A inveja é um dos pecados da carne, que fala lá em Gálatas 5:21, que devemos eliminar da nossa vida. Eu não posso olhar para as coisas que meu irmão conquista, eu não posso olhar para as coisas que muitas vezes o ímpio conquista e tem inveja daquilo, porque a Bíblia fala que a presença de Deus e a graça de Deus nos basta. Então é totalmente errado ou totalmente perigoso muitas vezes a gente olhar para aquilo que aquela pessoa tem, porque às vezes a gente olha e fala assim: nossa, eu estou dentro da igreja, eu estou trabalhando, eu estou batalhando, eu não consegui comprar um carro, mas eu olho para aquela pessoa que só faz coisa errada ou que não está na presença de Deus, e ela consegue conquistar coisas materiais que a gente não consegue. E aí a gente tem que começar a entender que se eu tiver inveja daquilo que a outra pessoa tem, como que eu vou conseguir ter a presença de Deus, a presença do Espírito ali queimando no meu coração, sendo que eu estou fazendo uma coisa que é totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz e que vai justamente afastar a gente da presença de Deus. Então eu não posso invejar. Eu tenho que olhar, eu tenho que batalhar, eu tenho que correr atrás, e eu tenho que ter aquilo que Deus nos permite ter. Então, vontades, todo mundo tem. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem vontade, mas aí eu tenho que começar a entender se aquilo que eu quero é o que Deus quer para mim. Agora, falando estou citando aqui coisas materiais, mas também é na parte espiritual e tudo. E aí depois disso vem o egoísmo. Nos faz pensar só em nós mesmos. É um erro também muito perigoso. E eu queria dar uma ênfase para o egoísmo, que quando eu comecei a ler sobre a questão do egoísmo, que parece ser uma coisa simples, mas é muito perigoso, e Deus falou no meu coração uma coisa muito forte referente ao egoísmo. Irmãos, já pensou se Jesus fosse egoísta? Já pensou se Jesus, quando ele estivesse indo para a cruz, ele tivesse sido egoísta? O que seria de nós hoje? Né? Olha o quanto é sério. Às vezes um simples, a gente pensa que é um simples sentimento que não vai nos afetar em nada. Mas a gente, sendo egoísta, a gente muitas vezes está destruindo a vida ou o sonho de outras pessoas. E a gente está fazendo uma coisa também totalmente fora da palavra de Deus. Então eu já citei três coisas aqui: a fofoca, a inveja, o egoísmo. E hoje nós vivemos num mundo também muito ganancioso, né, onde a ganância está em todo lugar, o amor ao dinheiro. É errado ser rico? Ter posses? Não, de maneira alguma. Nós servimos um Deus que Ele é dono do ouro e da prata, a palavra nos diz isso. Mas entra naquilo que eu falei anteriormente: a gente tem que ter aquilo que Deus tem determinado para a gente. Você ter dinheiro não é errado. O errado é você colocar o amor ao dinheiro acima de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Então, de repente, se hoje eu não tenho rios de dinheiro, eu acho que Deus sabe qual seria a minha atitude, talvez. Deus conhece o meu coração. De repente eu não tenho capacidade para lidar com isso. Talvez se eu tivesse rios de dinheiro, hoje eu estaria fora da presença de Deus. Por quê? É a tendência nossa, muitas vezes, de colocar o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, à frente, né, de Deus. E esse é um perigo. Então a gente tem que começar a entender tudo isso daqui. Outra coisa perigosa é a ira descontrolada. Um momento de descontrole pode ser suficiente para destruir vidas. E quando eu falo descontrole, eu
Eu não estou falando na questão de física, de você se descontrolar ou de agredir alguém. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Isso daí seria algo muito extremo que nós sabemos muito bem que não faz parte da nossa vida como cristão. Mas a ira, muitas vezes, de eu falar algo com uma pessoa, a gente pode matar a pessoa com palavras. As pessoas acham que para matar uma pessoa você tem que pegar uma faca, uma arma, dar um tiro nela. Não, muitas vezes a gente mata pessoas porque a gente fala para elas, né? Então eu tenho que examinar o que eu vou falar. Para mim, falar coisas para os meus irmãos ou para quem seja, coisas que não machuquem. Por mais que você receba ofensa, né? Então, controlar a ira. É isso que Deus está nos falando. Vamos nos controlar quando as pessoas se chegar com 4 pedras na mão. Como que nós vamos receber? Ou qualquer outra situação, uma discussão entre pai e filho, uma discussão entre irmãos, uma discussão entre casal. Eu tenho que pensar o que eu vou falar para minha esposa num momento ali mais acalorado de uma discussão. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o que eu vou falar para ela? De repente eu vou falar uma palavra, uma coisa que eu vou matar ela. Vou matar essa pessoa e de repente o trauma que eu vou trazer para a vida dessa pessoa, anos e anos e muito tempo. Então é algo também que nós precisamos controlar dentro da nossa vida. Nós precisamos examinar. Idolatria. Idolatria é outro ponto muito perigoso. Porque a idolatria ela não se resume só em adoração a imagens, né, como a Bíblia em vários pontos nos traz. A idolatria ela é perigosa quando a gente começa a idolatrar pessoas também, idolatrar situações, né? A gente já falou isso na questão um pouco da questão do dinheiro. É praticamente a mesma coisa. Quando eu começo a idolatrar coisas, automaticamente essa idolatria faz com que eu coloque isso na frente de Deus. Então eu começo a idolatrar um músico, eu começo a idolatrar a minha esposa. Não, Deus tem que estar em primeiro. Então é um perigo muito grande. É outra coisa a qual Deus nos chama hoje para a gente começar a trabalhar dentro da gente. Preguiça, outra coisa que é muito perigosa, porque, meus irmãos, a preguiça ela nos atrapalha no nosso desenvolvimento pessoal, né? Na nossa vida financeira, no nosso trabalho. E aí, quando a gente acha que é uma coisa tão simples, que é uma coisa que não é perigosa, você percebe que ela não atrapalha a gente só na vida material, ela atrapalha na vida espiritual. Porque quando eu tenho preguiça de ir até o trabalho, por exemplo, ou de qualquer coisa que eu vou fazer, eu também vou ter preguiça de ler a palavra de Deus. Eu não vou ter vontade de orar. Eu não vou ter vontade, não vou dormir agora, já é muito tarde, estou com preguiça, estou cansado, né? Você vê que como são coisas que estão à nossa volta, que muitas vezes a gente pensa que é inofensiva, e se a gente fazer uma autoanálise, são pontos que eu citei aqui, examinar tudo e retenho bem, são coisas que Deus foi colocando aqui para a gente, que muitas vezes a gente, porque não existe a fofoca pequena ou a fofoca grande, não existe a inveja pequena e a inveja grande, não existe a mentira pequena e a mentira grande, mentira é mentira, fofoca é fofoca, idolatria é idolatria. Não importa se foi uma palavra que eu disse para uma pessoa que machucou ela, é errado. Não importa se eu roubei 10 centavos ou se eu roubei 10 milhões. Roubo é roubo. Diante de Deus, o pecado, ele é o pecado. Não existe uma coisa pequena, não. Foi só um pecadinho. E com esse pecadinho, eu acho que eu estou me sentindo bem. Eu acho que, não, está tudo tranquilo. Então, aí desse pecadinho da fofoca, eu faço outro pecadinho da ganância, outro pecadinho disso, outro... E aí, são coisas, como eu disse, que vão nos afastando de Deus, vão trazendo coisas para a nossa vida, nós começamos a reter coisas para a nossa vida, que está totalmente fora do que Deus quer para a gente, e isso é perigoso,
Isso é perigoso. Nós estamos vivendo a volta de Cristo. Então, nós temos muito a perder. E nós vamos começar a ser bombardeados cada dia mais, meu irmão. Cada dia mais a gente vai passar a viver essas situações para que a gente se afaste de Deus, porque a vinda dele está muito próxima. Então a Bíblia fala para nós em Apocalipse, para quê? Para que a gente vigie, para que ninguém venha e roube a nossa coroa. Porque o que a gente tem a perder é muito valioso. É muito valioso. Então Deus, se Ele tiver que dar um puxãozinho de orelha na gente, dentro das coisas que a gente está fazendo, Ele vai dar. Por quê? Porque Ele nos ama. Que é isso que Ele faz. Ele nos ama, Ele cuida do seu filho, de quem Ele ama. Meus irmãos, dentro de tudo isso, depois desses pontos que eu li, eu queria, nesse momento, que vocês, todos nós, fizéssemos uma autoanálise. Eu citei todos esses pontos aqui. Poderia ter citado muito mais coisas. Fofoca, inveja, egoísmo, ganância, ira, idolatria, preguiça. Dentro de tudo isso, faça uma autoanálise agora. O que nós temos deixado entrar dentro da nossa vida, dessas coisas que eu falei? Tudo isso, só uma das coisas que eu citei, não importa. Faça uma autoanálise agora. Por quê? Meus irmãos, lá no Salmo 139, capítulo, versículo 1 e 2, olha o que Deus fala: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tudo conheces, tu conheces o meu sentar. Queridos, o que significa a palavra sonda? Sonda, o que é uma sonda? A sonda é muito usada para tirar petróleo. Ele vai lá no fundo da terra, lá no fundo, lá achar o petróleo lá embaixo, para tirar aquilo de lá. Ele vai mais a fundo. Então, quando eu peço para que a gente faça uma autoanálise, é o quê? A gente achar dentro do nosso coração qualquer uma dessas coisas que estão nos tirando da presença de Deus. Qualquer coisa que eu citei aqui, ou se não for algo que eu citei aqui, ou qualquer outra coisa, vamos usar o que está escrito aqui na palavra de Deus e falar para o Senhor nessa manhã: Deus, sonda o meu coração. O Senhor conhece o fundo da nossa alma. Ele conhece o fundo do nosso coração. E quando a gente se abre a Ele, dentro de tudo isso que eu falei, porque nós somos humanos, a nossa tendência é pender para o mal. Então, se a gente tem alguma coisa dentro do nosso coração hoje que está nos afastando de Deus, se nós estamos deixando entrar hoje dentro da nossa vida, do nosso casamento, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, seja onde for, se a gente estiver deixando entrar alguma coisa, se a gente não estiver conseguindo selecionar o que está entrando, peça para Deus. Dê permissão a Deus para que Ele sonde o seu coração, para que Ele sonde sua mente, sonde os seus olhos, sonde as suas vontades. Permita que Ele vá no profundo e tire isso de você. E tire isso da sua vida, tire isso do teu casamento, tire isso da tua família. É isso que Deus está nos falando essa noite. E mais, se você, dentro de tudo isso que eu falei, você, com a graça de Deus, conseguiu tirar já tudo isso que tem dentro do seu coração, se você já conseguiu e já pediu para Deus que Deus fizesse uma autoanálise de todas essas coisas e está livre de tudo isso, eu queria que você pensasse, vamos voltar a pensar no que eu falei lá no começo, a sociedade que nós estamos inseridos hoje. Vamos começar a fazer uma autoanálise agora. Já fizemos uma autoanálise nossa. Agora vamos começar a fazer uma autoanálise do que está acontecendo à nossa volta, do que está acontecendo no mundo hoje. Essa pandemia,
essas doenças, os furacões, os terremotos, as fofocas, porque uma coisa eu sei, se você não está praticando, se eu e você não estiver praticando nada disso que eu falei aqui, a fofoca, se eu não fofoco de ninguém, se eu não tenho inveja de ninguém, se eu não sou uma pessoa egoísta, ótimo, isso é ótimo, muito bom. Mas nós estamos inseridos dentro de uma sociedade onde tudo isso que eu citei e muito mais chega até nós todo momento. Se você não faz fofoca, você pode ter certeza que em algum momento, seja dentro ou fora da igreja, alguém veio querer falar alguma coisa para você da vida de alguém. Ou se você não tem inveja, lá fora tem alguém que inveja a tua vida. Você percebeu que nós estamos rodeados de todos esses maus que nos afastam de Deus? E por que eu estou falando isso? Se tudo isso, se a gente liga a televisão hoje e é só morte, é só desgraça, e a gente olha na internet, porque a internet ela é boa, olha que bênção. Nós estamos usando a internet hoje nesse tempo de pandemia para louvar Deus, para falar da palavra de Deus. Mas infelizmente a internet hoje é muito usada para coisas que não convém, é usada para o mal. Infelizmente, todas essas ferramentas que Deus deu para o ser humano infelizmente pega essas ferramentas, essas coisas maravilhosas que Deus colocou e usam da maneira errada. E usam de uma maneira que é para tirar a gente de Deus. Então, se todas essas informações que têm chegado para a gente está nos afetando, o que eu tenho que fazer? É o que Paulo falou aqui: examinar tudo e retém o que é bom. Então, se alguém vir falar alguma coisa para mim, se alguém vir me fazer qualquer coisa, eu vou primeiro analisar aquilo. Então, eu vou ter que fazer uma autoanálise daquilo que a pessoa está falando para mim ou fazendo contra mim e tirar daquilo só que é bom. Só que é bom. Porque se eu for dar ouvido em tudo que estão falando, até porque são muitas inverdades, né? Em relação à palavra de Deus, são textos fora de contexto, são as coisas. Então hoje estão usando o Evangelho muitas vezes para banalizar, para fazer as coisas. Então a gente tem que ver, Deus nos pede o quê? Pegue uma peneira e comece a peneirar tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que você está ouvindo. Se eu liguei a televisão e está passando um filme lá que eu sei que não vai edificar minha vida, eu troco. Ou se eu for assistir o filme e eu ver algo que não é para mim ver, eu acabei vendo, examina, retém só o que é bom, esquece aquilo. E quando eu falo em questão de filme, é em relação a tudo que está acontecendo. Só que aí você pode me perguntar: é fácil fazer isso? É fácil a gente viver inserida numa sociedade onde a sociedade e todas as coisas que acontecem à nossa volta está o tempo inteiro nos bombardeando com coisas, com notícia ruim, com situação ruim? É fácil fazer isso? Não. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele, dentro da sua palavra, Ele nos instrui o que a gente precisa para fazer isso. Eu queria que os irmãos se atentassem a isso. Olha o que Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como que eu examino tudo que chega em mim e retenho só o bem? Como é difícil, né? Mas está aqui, Começa a pensar como Cristo pensa. Começa a andar como Cristo anda. Começa a enxergar as coisas como Cristo enxergaria. Começa a agir dentro do teu trabalho, da tua casa, dentro da educação dos nossos filhos, dentro da escola. Começa a agir como Cristo age. Mas como eu faço isso? Primeiro é pedindo a misericórdia dele. E segundo, é lendo a palavra.
orando, pedindo ao Espírito Santo, que quando acontecer, lembra desse versículo. Se alguém chegar a te afrontar, se alguém chegar a falar alguma inverdade para você, traga esse versículo na sua mente. Deixa eu examinar, deixa eu reter o que é bom. Não vou levar essa raiva para dentro do meu coração. Não vou levar esse desgosto para dentro da minha casa, para dentro do meu trabalho, para dentro da minha igreja. Não. Tira isso. Porque a mensagem do Evangelho, a Bíblia fala que ela não repousa na sabedoria humana. A gente tenta resolver as coisas dentro da nossa sabedoria, dentro do que a gente sabe, dentro daquele achismo, muitas vezes. Não tem achismo, tem a palavra de Deus. Tem o que ela me fala, tem o exame. Então, se eu receber uma profecia, por exemplo, como eu falei no começo, eu vou examinar, a Bíblia nos instrui a examinar. Não estou falando que não podemos receber uma profecia, dons que são manifestados dentro da igreja, que era muito mais na igreja primitiva. Eu tenho que receber o que é de Deus para mim, mas Deus ele fala nitidamente para mim examinar. Porque muitas vezes eu acabo acreditando em coisas que as pessoas dizem que não é de Deus. E como que eu faço isso? Examinando, sozinho não, pedindo ao Espírito Santo que revele aquilo para você, se realmente é aquilo que foi falado. Isso quando falam de você, imagina quando falam de outra pessoa. Eu não vou trazer aquilo como uma verdade para a minha vida, simplesmente eu vou guardar para mim. Sabe, a gente tem que começar a quebrar correntes quando alguém nos faz alguma coisa, porque se alguém me faz um mal e eu fico com raiva disso, eu tenho que descontar aquilo em alguém. Não é isso. E por que Deus nos fala tão forte sobre tudo isso hoje? Eu volto a falar, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que é totalmente bombardeando a nossa cabeça com tudo isso o tempo todo e não vai melhorar. Não vai melhorar dentro de tudo isso, né? Não vai melhorar. Dentro do nosso contexto, das coisas, Deus nos dá força, Deus ele cuida da nossa família. Eu tenho falado isso às vezes muito para as pessoas. Às vezes a gente vê pessoas reclamando, aí eu começo a parar para pensar, meu Deus, do que eu vou reclamar? Dentro dessa pandemia, pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego, eu e minha casa a gente está lá, eu estou com emprego, minha esposa está com emprego, graças a Deus nós estamos infectados por essa doença, né? Vamos começar a ser um pouco mais grato, além de examinar tudo que a gente vai trazer para a nossa vida, vamos começar a ser grato e começar a entender como Deus cuida de nós, dentro de tudo isso que está acontecendo. Lá em 1 Coríntios 2,5 fala algo muito lindo também. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. A verdadeira sabedoria, ela está no poder de Deus. Então não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu determino, é o que Deus quer para a minha vida. Era essa reflexão, era essa palavra que Deus trouxe no meu coração. Eu queria que vocês gravassem mesmo isso. Examinai tudo e retém bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Então eu peço que Deus nessa manhã dê força, dê sabedoria. E aí eu volto, porque é muito importante o que eu falei da questão do Salmo 139. Peça a Deus para que Ele faça uma autoanálise do seu coração. Abra seu coração para Deus. Muitas vezes a gente consegue falar coisas para as pessoas e não consegue se abrir com Deus.
que é Ele que pode realmente limpar o nosso coração, limpar a nossa mente de todas essas coisas que vêm cada dia mais nos afastando e querendo nos afastar da palavra de Deus. Eu queria agradecer pela oportunidade. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos para a gente terminar. Curvem sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, eu agradeço, Senhor, meu Deus, por essa palavra onde nós com certeza vamos sair daqui edificados. E muito mais que isso, Senhor, eu peço que todos que estiverem ouvindo essa palavra realmente coloquem ela dentro do seu coração. E muito mais que isso, meu Pai, que cada um coloque em prática tudo aquilo que o Senhor nos diz. Porque se a gente colocar em prática, meu Pai, tudo isso que o Senhor nos disse e nos fala na Tua palavra, a nossa vida vai ser mais próspera, nós vamos ter mais alegria em nossa vida, meu Deus, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade que a gente vive, Senhor. Por quê? Para nós poder ser luz, que a gente possa ser luz em meio às trevas, Senhor, meu Deus. Então eu peço, meu Pai, cuida de nós, cuida de cada família representada nesse momento, Senhor, meu Deus. É assim que eu oro e que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que bom ter você conosco aqui no canal. E após este culto maravilhoso em que nós adoramos o Senhor Jesus e ouvimos a sua palavra, nós queremos partilhar com vocês alguns anúncios, para que você nos conheça um pouco e para que você possa entrar em contato conosco. Que bom que você participou do culto, deste culto maravilhoso, amém? Nosso Deus é um Deus mesmo nesse tempo de quarentena, o nosso Deus tem sido fiel conosco, tem sido maravilhoso, tem se manifestado na igreja de uma forma poderosa e eu creio que na sua vida também. Nós, como participantes do corpo de Cristo e como igreja do Senhor plantada aqui em Jaguariúna, nós somos uma igreja em célula, uma igreja que vive a visão MDA, do modelo discipulado apostólico. Nós, todas as quintas-feiras, nós temos as nossas células, agora não são células presenciais, mas são células online, onde nós estamos fazendo através do aplicativo Zoom. São células onde nesse momento a gente partilha da palavra de Deus, nós oramos, nós temos dinâmicas e é um momento onde nós estamos em comunhão com os irmãos, né? Nós todos entramos online, nós podemos nos ver, estamos orando e sendo edificados todas as quintas-feiras. Eu quero convidar você a participar. Se você conhece alguém que deseja participar, entre em contato conosco que nós enviaremos o link da célula todas as quintas para você participar. Você pode, qualquer necessidade que você tenha, algum pedido de oração, nós iremos deixar no nosso canal um link que você pode entrar nesse link e colocar o seu nome e o seu pedido de oração, que a igreja estará orando por você. Se você precisar também conversar conosco, nós estamos à sua disposição e temos também uma liderança que está preparada para ajudá-lo, preparada para orar contigo e declarar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos do Senhor. Eu quero agradecer a você por ser participante, por você estar conosco nesta caminhada. Quero convidar você também que não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever também, fazer parte, em nome de Jesus Cristo. E nesse momento, eu quero orar com você, pelos dizimistas, pelos ofertantes, que mesmo estando distantes fisicamente, cada um tem dedicado seu coração a manter a obra do Senhor. E nós sabemos, queridos, que nenhum trabalho no Senhor é vão. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigada por cada um, Senhor, que participou deste culto, por cada um que parou todas as suas atividades para neste momento dedicar o seu tempo, entregar o seu coração a ser ministrado por Ti. Queremos Te pedir em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um. Senhor, aquele que tem separado o seu dízimo, a sua oferta, que ele veja a
tua provisão, que Ele prove o teu cuidado, a multiplicação que vem do Senhor, porque tudo está nas tuas mãos, meu Deus. Queremos te pedir por aquele que precisa de uma porta aberta, daquele que tem tido necessidade, Senhor, em nome de Jesus. Que toda necessidade seja suprida. Tu és um Deus que levanta os teus servos, Pai. Tu és um Deus que supre as nossas necessidades. Abre portas de emprego para que o teu povo seja abençoado. Nós repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus e queremos declarar sobre cada lar a bênção que vem do Senhor, a cura que vem do Senhor em nome de Jesus. Que todo mal cesse, que toda enfermidade agora se dissipe em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Deus abençoe você. Breve nós estaremos nos reunindo presencialmente e nós confiamos no Senhor e na sua palavra que diz que nós somos bem-aventurados. Amém? Que a bênção de Deus fique contigo. Amém.